Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre algumas definições básicas do kanji. Primeiramente, nós vamos falar sobre o que é o kanji. O que é o kanji, afinal? Então, o kanji, gente, são letras que vieram da China, não são letras que os japoneses inventaram. São letras que foram trazidas para o Japão, foram levadas, aliás, para o Japão, através de intercâmbios culturais e econômicos. O que é isso? Significa que com o contato do Japão e da China, trocando várias informações diferentes ao longo dos tempos, foi se fazendo assim esse intercâmbio. E com essa troca de informações, tanto da cultura como da economia, provavelmente eles trocavam assim métodos de como organizar melhor as coisas para venda de produtos e tudo mais, foram trocando essas informações e os japoneses aos poucos, segundo informações por volta do fim do século IV, foram começando a utilizar os kanjis também dentro do seu próprio idioma, dentro do japonês. Então, o kanji foi adotado pelos japoneses, mas, na verdade, o kanji veio da China. Foram letras que os chineses criaram, os chineses inventaram. E hoje em dia, os japoneses usam o kanji junto com outras letras também, tudo misturadinho, tudo para facilitar a transferência de informação. Por quê? Porque o kanji é uma espécie de ideograma, uma espécie de letra que contém muita informação em uma única letra. Uma única letra tem uma informação grande. Às vezes a gente tem que escrever em português uma palavra gigante e em kanji a gente consegue escrever pequenininho assim. Mas são os mesmos kanjis que você usa em chinês e você usa em japonês? Boa parte dos kanjis que você pegou do chinês e aplicou na língua japonesa mantém o mesmo significado, porque os kanjis eles vão ter esse significado base. Por exemplo, o kanji de lua tem o significado de lua, mas é usado em outros tipos de palavra. Por exemplo, mês. Você quer falar de meses do ano, você vai usar esse kanji de lua para fazer essa representação de mês. Então, esse kanji ele tem essa ideia base de lua, porém ele acaba sendo utilizado para outras coisas que tenham essa conexão com a lua de alguma forma. E quando os japoneses trouxeram essas letras da China e incluíram no seu próprio idioma, eles não começaram a falar chinês de repente. Todo mundo continuou falando japonês, mas eles queriam usar aquelas letras chinesas para escrever as próprias palavras. Mas, ao mesmo tempo, eles adotaram algumas palavras chinesas. Então, ficou uma salada. E acaba que a língua japonesa acaba tendo muitas palavras que vieram da China e acabam soando muito parecido. Não fica igualzinho, que nem a gente fala em português hambúrguer e veio do inglês e é hamburger. Em inglês a gente não fala hamburger, a gente fala hambúrguer, mas é muito parecido. Da mesma forma, isso vai acontecer com o japonês e o chinês. E o que isso acaba gerando? Às vezes a gente tem uma letra que tem um som e tem outro som, e tem outro som, tem mais de um som, mais de uma forma de você ler aquilo que a gente chama de leitura. A gente chama isso de leitura. Então, um kanji tem mais de uma leitura. Ele vai ter leitura chinesa e vai ter leitura japonesa também. Uma forma de você ler que é o original chinês e uma forma de você ler que é, digamos assim, a adoção que os japoneses fizeram dentro do próprio idioma. E uma coisa que eu não sei se você sabe, se você não sabia, comenta aqui embaixo. Meu Deus, eu não sabia. O que acontece? O que a gente conhece hoje como hiragana e como katakana, na verdade, vieram dos kanjis. Então,
O que acontece? Os japoneses, eles não tinham um sistema de escrita antes da introdução dos kanjis. Os kanjis foram introduzidos posteriormente. Então, quando os kanjis vieram, os japoneses começaram a adotar e começaram a simplificar os kanjis. Porque não é só vocês que acham os kanjis com muitas letras, muitas coisinhas. Vocês não são os únicos, os japoneses também achavam isso, então simplificaram. E o katakana e o hiragana nasceram dos kanjis. Aqui vocês podem observar uma tabela. Essa tabela mostra uma transformação de uma letra para outra letra e mostra de qual kanji vieram essas letras, esses kanais, esses hiraganais e esses katakanás. Então nós temos aqui a letra e aqui uma transição dela de volta para o kanji, né? Ou se você quiser olhar de cá para cá, a gente vê aqui o kanji original e como a letra foi transformada. Aqui na parte do hiragana a gente tem uma coluna de transição, né? Mostrando como é que foi feita essa simplificação. Então, na verdade, os kanjis eram os iniciais, as letras originais, e daí foi se desenvolvendo para usar o hiragana e o katakana aos poucos dentro da língua japonesa. Agora eu tenho uma dica para você, se você gostou desse vídeo. É o Clube do Kanji. O Clube do Kanji é um canal gratuito no Telegram. Nesse canal, você vai encontrar kanjis, vocabulário, explicações de gramática e também você vai poder participar de uma comunidade com colegas que também estão aprendendo japonês como você. Tudo isso gratuitamente. Eu espero você no Clube do Kanji.